Olá, boa noite a todas e todos, para vocês que estão acompanhando a gente aí, para vocês que estavam aí esperando a gente ao som de Gil Scott Heron e Brian Jackson, sonzeira escolhido especialmente para a live de hoje. A gente vai começar logo mais um bate-papo aqui na página do PSTU sobre a questão racial e o coronavírus. Nossos convidados hoje, olha, não é por nada não, mas né, já vem junto de outras datas, então o debate vai ser muito bom, mas antes da gente começar, eu vou passar alguns recados, vocês vão aproveitando aí para ir convidando o pessoal para a nossa live, ok? Bom, a gente está nas outras redes sociais, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente também está no YouTube. Aliás, sempre lembrando, é importante vocês se inscreverem lá, acompanhar a nossa produção. As outras lives já estão lá. Se eu não me engano, a da Maria Lúcia Fatorelli, que a gente fez no sábado, não tá lá no canal ainda, mas logo vai estar, ok? A gente também está com um portal especial no nosso site sobre o coronavírus. É só acessar www.pstu.org.br. Beleza, gente? Todo mundo ouvindo? Eu estou vendo que o pessoal já está chegando aí. PSTU Paranavaí, Zona Sul, Niterói tá aí, pessoal do São Gonçalo, a Deise, Natal tá aí também, Sorocaba, Amapá, a gente já tá aí com 170 pessoas, já estamos uns minutinhos atrasados, acho que podemos começar. Pode ser? Eu vou chamar então aqui os nossos convidados de hoje, vou pôr eles na tela aqui. Ok, só um segundo, eu acho que a gente está com probleminha de vídeo aqui. Eu vou acertar aqui. Deixa eu ver. A Vera sumiu aqui no meu vídeo. Sumiu. Vocês estão vendo a Vera? Voltou? Vera? Ótimo. Agora sim. Estamos com a Vera aqui à minha esquerda. É difícil porque o lado aqui para mim é trocado. E o Hertz aqui na minha direita. A Vera e o Hertz são da direção nacional do PSTU. São também da Secretaria de Negras e Negros do partido. Né? O Hertz, além de tudo, é professor de História no Maranhão. É rapper, né? Tem uma longa trajetória aí, e os dois estiveram juntos na chapa presidencial do PSTU em 2018. Boa noite, Vera, boa noite, Hertz, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Romerito. Boa noite, Romerito. Boa noite aos internautas. Vamos compartilhando aí para fazer, espero que façamos um bom debate. Boa noite, Romerito, boa noite, Vera, boa noite aos internautas aí. Queria parabenizar aí o PSTU pela iniciativa que está promovendo esse debate aí, extremamente importante para a população trabalhadora de maneira geral. Bom rever você, Hertz. Agora a gente está distante. Vera, vamos junto. Ok, gente, só lembrando que esse é um debate ao vivo, se você quiser mandar sua pergunta, seu comentário, deixa aí que a gente vai tentando acompanhar, ok? Andou chovendo por aqui, eu sei que andou chovendo no Maranhão também, o sinal de internet anda meio fraco, está oscilando, então se a gente tiver um probleminha, vamos tendo paciência, mas a gente tenta manter o debate, ok, gente? Reds, como é que estão as coisas aí no Maranhão? Você está em São Luís? Estou em São Luís. Em São Luís, a situação é essa, né? Que um dos estados mais negros do país, em que as condições de vida da população negra é muito difícil, vamos dizer assim, que atrasa, mas já está fazendo já um estrago bastante considerável, que eu acho que tem a ver com o debate que a gente vai estar fazendo aí. Muita preocupação. No noticiário o tempo inteiro. Até anteontem era o epicentro do coronavírus, agora Fortaleza, que entrou, na última reportagem que vi, Fortaleza está em primeiro lugar, várias mortes, e os números têm aumentado bastante,
uma parte em quarentena e outros sendo obrigados a trabalhar e se contaminar. Mas estamos aqui na batalha. Fora isso, está tudo certo. Ok, gente, tá com um probleminha de eco aí, a gente já fomos avisados aqui, ok? A gente tá acompanhando. Pessoal mandando os abraços aí, ó, entrou um pastel argentino aí, Christian Verite, o pessoal tá chegando, Paraíba. Gente, vamos entrar já no nosso debate de hoje sobre a questão racial e o coronavírus, né? Eu estava dando uma olhada nas matérias e tem muitos problemas em relação a isso. Primeiro que, né, existe um apagão de dados no Brasil, a gente não tem controle sobre isso. Também o governo recuou na lei de acesso à informação, o que dificulta o acesso aos dados e dados desagregados, né? A gente não sabe especificamente o recorte de raça e classe que a pandemia está tendo no Brasil com muita precisão. No entanto, tem alguns números circulando aí na imprensa, dizendo que, olha só, 1 a cada 4 contaminados são negros, mas em relação ao número de mortos, 1 a cada 3. Ou seja, a mortalidade é maior entre negros do que entre brancos, né? E assim, esses dados são baseados naquela primeira leva de testes que foram feitos, né, das pessoas que viajavam e internacionalmente, que a gente sabe que a maioria são pessoas classe mais alta, maioria branca, etc. Então esses números podem se aprofundar ainda no Brasil, o impacto da pandemia sobre a população negra. A gente sabe que o vírus não escolhe, né? Ele, né, não tem essa capacidade. No entanto, a gente tem um impacto maior entre a população negra. Se não é o vírus, por que o impacto da pandemia é maior sobre a população negra? Alguém quer começar comentando? Quais os motivos para isso? Hertz, quer começar? Tá ouvindo aí? Oi, Romero. Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, só não percebi que tinha sido para mim, porque caiu. Tá, ok. Eu estava perguntando, pedindo para você explicar por que o impacto é maior, né, entre a população negra. Eu mencionei alguns dados aqui. Então, o que está acontecendo? Primeiro, tem a ver com a combinação de exploração e opressão do capitalismo. Então, você pega o caso dos Estados Unidos, por exemplo, reflete isso. Aqui também reflete isso. Se você pegar o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, do Brasil e desmembrar por raça, você tem 2 Brasis. O Brasil branco, que se aproxima dos países mais desenvolvidos da Europa, e do outro lado você tem o Brasil negro, que se aproxima dos países mais pobres da África, do continente africano. Eu não estou falando da Nigéria, não estou falando de África do Sul, nós estamos falando que se aproxima do IDH dos países mais pobres do continente africano. Os especialistas da área médica sérios, dos burgueses, a previsão que eles fazem para o continente africano é de hecatombe. O que é hecatombe? É morte aos milhares, morte talvez aos milhões. Com as proporções devidamente guardadas, mas levando em consideração esse IDH desmembrado por raça no Brasil, significa então que nós podemos estar diante de uma hecatombe negra nas favelas brasileiras nas próximas semanas ou nos próximos meses. Porque tem a ver com a profunda desigualdade. Ou seja, não é algo que vai ser criado vírus ou pela Covid-19. Na verdade, a Covid-19 é o pé no acelerador das desigualdades raciais já existentes no Brasil, que se aprofundaram, inclusive, no último período, sobretudo com a recessão econômica, que já caminha agora para uma depressão econômica. 11 milhões de favelados nesse Brasil, de acordo com os dados do IBGE, mas é muito mais. 80% autodeclarados negros. São pessoas que não têm acesso à água encanada, que não têm acesso ao saneamento básico, são a maioria entre os desempregados, a maioria entre os subempregados, na informalidade. Então, o coronavírus e a Covid-19, ela encontra um terreno extremamente fértil para se proliferar entre as comunidades negras.
E se não houver mudanças drásticas, no próximo período, o que vai acontecer aqui é o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que vai acontecer, o que está acontecendo no Equador. Ou seja, vamos chorar só a morte dos nossos entes. Nós vamos chorar por não ter condições de internet. Aconteceu agora no Morro da Previdência aí que um senhor morreu possivelmente de coronavírus e foi 30 horas para recolher os corpos. Nós podemos ter famílias que podem desaparecer em semanas, famílias que podem desaparecer em meses, e tem a ver com a estrutura profundamente desigual de raça e classe no Brasil, e que joga por água abaixo todas aquelas teorias que foram criadas no último período de empoderamento individual. Os negros estão se empoderando, né? Um empoderamento individual que, na verdade, escondia como era que estava, nesse momento, a situação do proletariado negro no Brasil, na África, inclusive nos Estados Unidos. Você, Vera, tá ouvindo aí? Quer comentar também os motivos? Você acha que o coronavírus, na verdade, escancara um problema que já existia antes no país? Sem nenhuma maquiagem, como diz no artigo da LIT, que o capitalismo está nu, é porque ele evidencia de forma dramática uma realidade que nós, que somos negros e os mais pobres no Brasil e em qualquer parte do mundo, somos aqueles que vivem em condições extremamente precárias, e todas as tragédias, quando se abatem, elas se apresentam de forma muito mais cruel para nós. Então, é assim nos Estados Unidos, que tem 30% da sua população que é negra, mas quando você pega a questão do coronavírus, esse dado se inverte drasticamente, porque tem cidades, por exemplo, que os dados dão conta de que mais de 60% dos óbitos nos Estados Unidos é de negros. E aqui no Brasil não é diferente, porque é verdade que numa primeira leva, eu estava vendo, inclusive, na revista, estava lendo uma revista, aliás, ultimamente a gente tem lido muita coisa, mas teve um dado que basicamente me chamou a atenção, que diz o seguinte, que a primeira leva foram aquilo que você já comentou, que veio, o sistema capitalista, ele é altamente globalizado, né? Então, você viaja muito, os grandes empresários viajam muito a negócios, ou quem tem muito dinheiro, né, ou quem tem mais ou menos, que é bem remediado, classe média alta, viaja a passeio. E foram eles que trouxeram para o Brasil esse vírus, da mesma forma que ocorre com outros países também. E aí tem um dado que ela apresenta que é muito interessante, que diz o seguinte, que aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, esse percentual de pessoas que viajam, que têm acesso a vários países, à Europa e aos Estados Unidos, por exemplo, que foi onde primeiro se encontrou, e também a China, corresponde a 5% da população. Mas somente na zona leste e zona norte, tem 55% da população da cidade de São Paulo, ou seja, isso são milhões e milhões de pessoas. E quando saem as primeiras mortes, que vão dar conta bem depois, quem morreu primeiro foi uma empregada doméstica, e ela não foi na Disney, como disse Guedes. A patroa dela foi que chegou da Europa, e ela pegou coronavírus e ela morreu. E também um porteiro. Via de regra, quem são as pessoas? São negras, moram nas periferias das cidades, e no caso daqui de São Paulo, ainda são boa parte dela é nordestina, ou são negros que vêm de outros países tentar a sobrevivência aqui. Então, o caso da coronavírus, é verdade que o coronavírus ele não escolhe em quem pegar, mas a sua mortandade, a sua letalidade, ela tem uma classe definida, que serão principalmente os negros, porque eles são os mais pobres, não de agora, mas que agora vai se evidenciar nessa pandemia. Ok, interessante, Vera, você falar da diferença entre bairros, porque eu também estava olhando
notícias sobre os Estados Unidos, e lá os dados são bem alarmantes, né? Os Estados Unidos está aí no epicentro da pandemia mundial hoje, e em Nova Orleans 70% dos mortos são negros, mas eles são só 30% da população geral, né? E aí pesa lá ainda que, né, a gente fala mal do SUS aqui, mas lá nem SUS eles têm, né? As pessoas se recusam a chamar médicos para não se endividar para o resto da vida, né? Que lá é tudo privado. Reds, em relação aos Estados Unidos, a gente sabe que Brasil e Estados Unidos são países muito diferentes, né? Os Estados Unidos é um país muito rico, etc. E mesmo assim ainda existe um problema racial, né? Um problema de classe e raça lá, no que toca a questão do coronavírus. Comenta pra gente mais ou menos, isso é no mundo todo ou é só no Brasil? Esse problema da questão da raça, o impacto da pandemia, por que isso se repete em outros locais além do Brasil? Foi? Tá Caiu aqui. Tá ruim de ouvir? Não, Eu estou perguntando sobre a situação nos Estados Unidos. Estou dizendo que lá também se repete o problema com os negros. E, no entanto, o Brasil e os Estados Unidos são países muito diferentes, certo? Os Estados Unidos é um país muito rico, o Brasil é um país, né, tem uma história um pouco diferente, né? Por que isso se repete com os negros ao redor do mundo? Existe? caiu de novo, mas eu acho que eu entendi mais ou menos. De fato, na verdade, o que está escancarado nos Estados Unidos é que a maior potência do mundo teve um presidente negro, né, nem que não conseguiu resolver os dos negros, é que não conseguiu diminuir as desigualdades raciais, não diminuiu, conseguiu diminuir em função da lógica de funcionamento do capitalismo, da estrutura de funcionamento do capitalismo. E como, pós-abolição da escravidão, em praticamente todos os países, aonde que os negros foram alocados. Por isso que é um debate muito importante, tá, Romerito, no nosso programa, que tem a ver com a política de reparações históricas. Como se deu o processo de escravidão, como se deu o processo de abolição da escravidão. Nos Estados Unidos nós tivemos segregação racial aí até a década de 70. Então, obviamente que houve um setor da pequena burguesia negra que foi incorporado ao Estado capitalista como resposta ao ascenso do negro nos Estados Unidos na década de 60 e 70, que é muito importante esse debate quando a gente fala sobre programa, porque quem se beneficiou daquelas lutas, sobretudo, foram setores pequenos burgueses e burgueses. Olha a situação do proletariado negro dos Estados Unidos. Olha a situação do Bronx, que para mim é uma grande referência, porque tem a ver com o destinizado dos elementos da cultura hip-hop, que contribuiu para elevar o nível de consciência dos negros que não tinham noção da sua história, da sua identidade racial. Hoje o Bronx é um cemitério a céu aberto. Estão enterrando indigentes negros em vala comuns, 10, 19, numa mesma cova. Ou seja, tudo. E quem são os negros? Os desempregados. E se são empregados, não têm direito a um plano de saúde. E se tem direito ao plano de saúde, não tem cobertura de UTIs. Quando os governos dos Estados Unidos, da cidade, falaram fiquem em casa ou trabalhe em casa, eles não estavam falando para a maioria dos negros, que continuaram trabalhando por obrigação de vivência. E dentro dos transportes coletivos estavam contaminando ou estavam sendo contaminados. Ou seja, o que está colocado aí, você colocou muito bem, é que a fratura racial dos Estados Unidos ficou mais exposta. É claro que o capitalismo em nenhum país, seja no país grande potência como os Estados Unidos, seja em semicolônia como o Brasil, não conseguiu resolver os problemas da opressão, porque não dá para resolver os problemas da opressão por dentro do capitalismo, ainda mais na época que a gente está vivendo, que é a época imperialista. A época de decadência do capitalismo. Precisamos falar isso com todas as palavras para os negros em todos os cantos do mundo. Acabou.
Capitalismo não resolve, é barbárie. Barbárie ou isso se a gente não avançar para um processo de revolução para resolver nossos problemas históricos. Ok, ó, o pessoal já está dizendo aqui que tá esperando você cantar aqui também, viu? A Daisy está dizendo aqui. Bom, Vai ser no final aí. o Wilson tá mandando. O De Wilson pé, Honório lá de São Paulo tá ó, mandando. vítimas de... Oi, Vera. Ele vai cantar. De pé, ó, vítimas da fome de Não, pé. só porque o Hetz mencionou aí ó, a questão da Tem som barbárie. novo aí pra gente O fazer. Wilson tá mandando um abraço para vocês aqui, dizendo que o capitalismo mata há muito tempo os negros, né? Que mais do que antes, socialismo ou barbárie. Vera, você quer comentar sobre esse problema internacional dos negros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos? A gente sabe, por exemplo, que né, isso afeta de muitas maneiras. Pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que tem, por exemplo, o problema de que os trabalhos mais precarizados, as moradias com problemas de saneamento, etc., acabam sendo, né, coincidindo com a população negra. Né? Então, existem muitas coisas que atravessam isso. Né? Quer comentar isso também, sobre esse problema? Assim como nos Estados Unidos e no Brasil, nós nos deparamos com o fato de que somos o povo que entra nessa história, no sistema capitalista, na condição de escravos. Nós fomos a base, né, inicial, inclusive, do início do desenvolvimento do próprio sistema capitalista. E ao vir a independência, isso que Hertz falou, nós saímos sem nenhuma reparação. Como consequência disso, por exemplo, agora, uma crise econômica como a que nós já vivemos, que vem de 2007, 2009, e desde então não se recuperou, o índice de desemprego no Brasil e no mundo afeta principalmente os negros, os jovens e as mulheres negras também. E isso se expressa nas condições de moradia, nos trabalhos que são os mais precarizados, mas também no índice de desemprego, nas moradias que são insalubres, nos bairros com esgoto a céu aberto, nos locais onde não tem água, por exemplo, agora na questão da pandemia, fica evidente, por exemplo, que uma das necessidades para você evitar a contaminação do vírus é você lavar as mãos, você ter sabão e você ter álcool gel. Para aqueles que são mais pobres, que vivem nas periferias e que nem sequer água chega, não pode lavar as mãos. E tem muita gente que não tem sabão também, e muito menos álcool gel. Que mesmo o Brasil sendo o segundo exportador e o segundo produtor, aliás, de álcool e produtor de cana e dos seus derivados no mundo, o álcool gel aqui chegou a R$30 e é compra quem tem dinheiro, quando, na verdade, num momento como esse, deveria-se ter álcool gel gratuito para todo mundo, distribuição gratuita. Da mesma forma que é uma necessidade que no Brasil, que é um país que é diferente de vários outros países, tem uma grande, rico em água doce, nada se justifica, a não ser pela existência do capitalismo, que nos bairros das periferias, assim como nos sertões, não tenham água. Não tem água para as pessoas lavarem as mãos, tomar banho e cuidar bem lavar os seus alimentos. Então, o problema está na forma como o sistema capitalista mundialmente, desde o seu império até os países coloniais e semicoloniais, se organizam para produzir e distribuir a riqueza, onde privilegia somente os ricos e aqueles que são pobres, em momentos de crise, em momentos de pandemia, mas também nos momentos em que aparentemente o sistema capitalista está mais ou menos equilibrado economicamente. Para nós que somos negros e pobres, a realidade de uma vida de desgraça e de falta de acesso a basicamente tudo faz parte da nossa vida desde quando chegamos aqui no Brasil na condição de cativos, e não mudou muita coisa quando ficamos hoje na condição de desempregados ou de subempregados, agora pós-abolição.
Ok, o pessoal a Vitória está aqui, Linda Fernandes está aqui pedindo para vocês mandarem um abraço para o pessoal de Minas Gerais. Todo o abraço do mundo para Minas Gerais e todo mundo que está aí acompanhando dos estados e regionais aqui na nossa live. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Vera, deixa eu aproveitar o comentário da Linda Fernandes. A gente teve uma live com a Érica Andreassi, da Secretaria de Mulheres do PSTU, onde a gente discutiu o problema de gênero. Agora que a gente está discutindo o problema de raça, imagino que tem um cruzamento entre isso, né? A gente diz população negra, mas também tem um problema das mulheres negras específicas, certo? O que você acha sobre isso? Como a pandemia afeta as mulheres negras nesse momento? Olha, o primeiro caso foi quem morreu, né, de coronavírus no Brasil. A primeira pessoa a morrer foi uma mulher, empregada doméstica. As empregadas domésticas são majoritariamente negras, assim como em todas as outras profissões. E isso abarca as mulheres de todas as formas. Primeiro, o governo diz fique em casa, e nós também somos defensores de que todo mundo fique em casa. O problema é que as mulheres, principalmente, que são arrimos de família, elas precisam sair para trabalhar e alimentar os seus filhos. Ou seus filhos, quando as escolas fecharam, e elas têm que sair de casa para trabalhar e têm que deixar os seus filhos sozinhos. E ao sair para trabalhar, ela corre o risco nos transportes públicos e nessa ida e volta ao trabalho, quando tem trabalho, de se contaminar. Ou o desemprego que arrocha que você está em casa, mas ao não ter trabalho, ao não ter nenhum tipo de renda, você simplesmente passa fome com seus filhos. Então, as medidas que o governo tomou, por exemplo, de que as mulheres que são as gestoras da família tenham direito a R$ 1.200, é insuficiente e é temporário, porque são apenas 3 meses. O problema é que o desemprego e a miséria e a pobreza que afetam as mulheres, principalmente as mulheres negras e as mães de famílias, elas não começaram agora no coronavírus e elas não terminam daqui a 3 meses. Então, esse é o problema que a gente vai ter que se debruçar em como nós devemos nos organizar, pegando os exemplos, inclusive, das periferias que estão, nesse momento, juntando-se em solidariedade para poder assegurar a sua vida. Então, as mulheres nesse processo e as mulheres negras são as maiores vítimas, ela e os seus filhos, porque elas morrem, elas veem os seus filhos morrerem, elas veem os seus companheiros morrerem, ou elas mesmas morrem sem nenhuma assistência. Nos Estados Unidos não tem saúde pública, e aqui tem um SUS que antes da pandemia já estava superlotado, ou seja, é morte certa, porque qualquer pessoa pode ser infectada, o problema está se você tem condição ou não de ser tratado. No caso da mulher, isso se apresenta de uma forma especialmente cruel. Muito bom. Hertz, e aí no Maranhão? A gente sabe que o Maranhão tem uma população negra muito grande, né? Você percebe alguma diferença entre as mulheres aí, o tratamento, etc., a dificuldade diante disso? Aliás, deixa eu perguntar uma outra coisa. A questão do isolamento social, como é que está aí no Maranhão? Está funcionando isso? Isso se aplica? Parece que a capital São Luís manteve os transportes coletivos funcionando. Quando saiu o Diário Nacional, que são a capital que mais desrespeitava, estava entre as capitais que mais desrespeitava o isolamento social, o prefeito foi para a televisão para tentar jogar responsabilidade na população, enquanto que aqui as grandes empresas estão funcionando, Alumar, Vale do Doce, etc. O que acontece efetivamente na periferia, e aí é muito importante que a gente esteja atento em relação a isso, porque o Bolsonaro sabe das condições de vida do nosso povo. E quando o Bolsonaro defende abertamente o social, ele está chamando o nosso povo para o abatedouro.
Está chamando o nosso povo ao batedor, porque ele sabe que o nosso povo não tem condições de cumprir o isolamento social. Saiu uma pesquisa que foi publicada pela própria Rede Globo, que mais de 70% das famílias que residem em favelas no Brasil têm acordo com o isolamento social, portanto, têm noção da gravidade da situação. Mas, em contrapartida, 10 ou 8 em cada 10 não têm condições de cumprir com o isolamento social, devido às questões estruturais. O que a gente quer falar com isso? Nós queremos dizer que o problema não é simplesmente técnico e administrativo. O problema é político. O problema tem a ver com as relações entre as classes, tem a ver com como que os negros estão alocados na sociedade capitalista brasileira. Inclusive, houve uma mudança de discurso agora, porque eles sabem que eles já está certo, que eles não vão resolver esse problema estrutural. Porque para a periferia, e para alguns milhões da periferia, do nosso povo, da nossa comunidade, da nossa classe, R$600. Para os banqueiros, trilhões de reais. Como eles sabem que eles não vão resolver esses problemas estruturais e que vai haver mortes em massa, a mudança na curva do ponto de vista racial e de classe do coronavírus, ou seja, quando ele desce para a periferia, qual é o discurso agora? É jogar responsabilidade para quem não tem condições de cumprir com o isolamento social, como sempre fizeram nesse país. Tentaram responsabilizar, inclusive, os negros pela própria escravidão, porque nós éramos descendentes de Cã. Então, é tentando criminalizar. E estão fazendo isso aqui. E uma coisa muito importante que a gente precisa denunciar, Romerito, e a todos que estão ouvindo aí, é o mito da democracia racial, como todos eles estão utilizando o mito da democracia racial. Aqui no Maranhão, quando se deslocou dos bairros nobres para a periferia, para as comunidades negras, não tem tipificação racial dos casos, porque sabe que quem está morrendo agora em grande quantidade são os negros. Em São Paulo, existe pesquisa que mostram que no Albert Einstein está mais ou menos equilibrado o número de internações, desde o final de março até agora. Então está sob controle para eles, está sob controle no Ciro Libanco, dos leitos. Então eles estão controlando. Quando o Bolsonaro está falando para romper com o isolamento social, não está falando para todo mundo. A burguesia, os apartamentos, a classe média não vai sair, a pequena burguesia branca não vai sair. Ele sabe quem é que está indo para o abatedor e eles vão tentar jogar responsabilidade para a gente. Por isso que a gente fala. E quando esse Márcio aí da Rede Globo, que apresenta o programa lá do combate ao coronavírus, quando a Maju, quando o William fique em casa, eles têm que dizer para os patrões também, mantenham os seus trabalhadores em casa. Eles têm que lembrar que favela não é Projac, que com Redondo não é Morumbi, que o Liberdade aqui, o Quilombo Liberdade não é a Renascença. São condições completamente diferentes. Eles sabem o que pode acontecer e que nós temos que alertar o nosso povo. Teremos aí titãs afro-brasileiros nas favelas afundando, com as mãos acorrentadas pelo Covid-19 e com os pés acorrentados pela recessão econômica. Drásticas, perder muito dos nossos. Ok, Hertz, deixa eu aproveitar que você mencionou os quilombos aí no Maranhão. A Rebeca Monteiro está pedindo, está fazendo uma pergunta, mas eu queria um comentário antes. Como é que está a situação dos quilombolas por aí em relação à pandemia? Está me ouvindo? Estou ouvindo, Como é que está a situação dos quilombolas aí? E a Rebeca... a gente está muito apreensivo. A gente está muito apreensivo. A liberdade que eu te falei é um quilombo urbano. É um bairro que, quando houve toda a política do Sarney de expulsar as pessoas que moravam na Baixada aqui, eles vieram para cá, para a cidade aqui, para sobreviver. E aí, esses bairros, várias pessoas, etc. e tal... Depois descobriram que praticamente quase tudo são quilombolas, por isso que são quilombos urbanos. Mas é de extrema vulnerabilidade. A grande imprensa e a burguesia discute exclusivamente o potencial ofensivo do coronavírus. Um contaminando 3. Mas não se discute o grau de vulnerabilidade de cada população. O grau de vulnerabilidade das comunidades
Acho que deu uma travada, gente. Deu. Bom, Vera, vamos... Está me ouvindo? Estou. Enquanto o Reds não volta, a Rebeca Monteiro, lá de Manaus, estava perguntando sobre a... Oi? Oi, tá ouvindo, Reds? Tinha caído pra gente aqui. Tô. A sua resposta Voltou no meio. Não lembro. Deixa eu aproveitar e passar o... Tá, não, deixa eu... o grau de vulnerabilidade dessas comunidades é muito grande. Então, o que eu estava falando é o seguinte, não se deve medir só o potencial de contaminação do coronavírus, mas o grau de vulnerabilidades. Por isso que nos presídios, como a população é muito vulnerável, o grau de contaminação é 35 vezes maior do que pode acontecer, por exemplo, na população de maneira geral. Nas comunidades indígenas e quilombolas, muita vulnerabilidade, porque desmontaram com o SUS, que ainda é o que nos dá algum fôlego, e é o sistema único de saúde dos oprimidos. 70%, 80% dos trabalhadores do SUS são mulheres e LGBTs. E 80% dos usuários são negros. Ou seja, o que Dilma, o que Temer, e que o Bolsonaro, que é o serial killer da burguesia brasileira, está fazendo agora, nesse momento, é atacando a classe trabalhadora, em particular as mulheres, os negros e LGBT. Está fazendo isso, está colocando todos esses setores aí em vulnerabilidade. É o caso aí das comunidades quilombolas. E eu espero que eles reajam bem, como historicamente têm reagido em relação a esses ataques. Ok, agora acho que deu para ouvir, né, gente? O pessoal tá mandando um abraço aí, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Portugal tá aí, o Tonga, o pessoal do Em Luta. Olá, Portugal! Oi, Luta, muito bem. Piauí tá aí também. Valeu. Piauí, um abraço para todo mundo. Enfim, Vera, eu vou devolver a pergunta que eu estava tentando fazer, o comentário que a Rebeca fez lá de Manaus, sobre a importância da solidariedade entre os povos oprimidos nesse momento, porque o Red estava comentando a questão dos quilombolas, mas no Brasil a gente também tem povos da floresta, indígenas e etc. Qual a importância da solidariedade nesse momento para resistir a essa situação? Historicamente, nós, os trabalhadores, os operários e os mais pobres, nós somos solidários uns com os outros porque nós dependemos dessa solidariedade para sobreviver. Aquilo que nós recebemos como salário, quando fazemos algum bico, quando estamos no desemprego, nós só conseguimos nos manter vivos mediante a solidariedade que existe nas comunidades, seja indígenas, seja quilombolas, seja nas periferias das cidades. E nos momentos agora como esse, a solidariedade ela aflora de um jeito, e mais do que isso, com a capacidade organizativa que é assim exemplar. Então, por exemplo, Paraisópolis, que se destacou inclusive em nível nacional, mas também as ocupações que são lideradas aqui pelo Luta Popular em vários cantos, né? Tanto no sentido de organizar a alimentação, de você ser responsável por um determinado grupo de pessoas, onde você acompanha as famílias, onde cuida das máscaras, onde cuida da alimentação, onde distribui essa alimentação, garante todo esse cuidado. Isso que aflora em momentos de crise, é preciso que nós utilizemos para depois dessa crise. Não é possível que nós, mediante um momento como esse, onde a classe trabalhadora está sendo jogada, onde os operários estão sendo jogados para a morte, os negros e pobres jogados para a morte, onde vai acontecer um genocídio da população pobre negra mundial. Não é possível que a gente, depois de ter que lutar para sobreviver e ter que contar com a solidariedade uns dos outros, depois, nesse mesmo processo, a gente não lute para destruir esse sistema, que nós já estávamos penando com a sua crise econômica e agora com essa recessão que vai se abater pós-coronavírus, que só se assemelha com a depressão de 29, significa dizer que
para além das mortes que nós vamos ter, o desemprego vai ser muito maior, porque as medidas econômicas do governo e todos os recursos que ele utiliza, como bem disse você, é para salvar as grandes empresas, enquanto o que surge para nós, quando dá, são apenas migalhas que são insuficientes. Nós precisamos, nesse processo de organização, como exemplo, ser não somente para agora, nós precisamos principalmente para depois dessa pandemia. A primeira tarefa que nós temos agora é de lutar para garantir a solidariedade e sairmos vivos disso aqui. E ao sair vivos disso aqui, a gente tem a tarefa de destruir o sistema capitalista, de botar, e no meio disso fazer a campanha Bolsonaro e Mourão fora, porque eles são um dique de contenção. Na verdade, eles são responsáveis, na verdade, um entrave, inclusive, para a luta contra a pandemia. Né? O governo descaradamente faz de tudo para que a gente saia para trabalhar, se utiliza da falta de emprego para justificar a necessidade que a gente tem que ir para a rua, quando, na verdade, o que ele espera mesmo é a morte dos trabalhadores, dos pobres e daqueles que vivem na informalidade. Então, aqui nós precisamos, nesse processo de auto-organização que a gente tem feito, tanto nos quilombos, nos bairros mais pobres da cidade, nas ocupações, tanto do campo quanto da cidade e quanto indígenas, é de assegurar que essa auto-organização ela seja para nos manter vivos, para a autodefesa, para garantir as nossas vidas, para destruir o sistema capitalista e seu Estado assassino. E garantir desde já fora Bolsonaro e Mourão. Vera, deixa eu aproveitar que você mencionou as ocupações do Luta Popular aí. O Saulo Arcangelo, lá do Maranhão, está dizendo o seguinte: tem um déficit habitacional no Brasil que chega a 6 milhões de moradias, né? E todo tipo de precariedade e vulnerabilidade, desde da própria estrutura da casa até acesso a saneamento básico e etc., né? Água potável e tal, né? E a gente tem, por exemplo, no Brasil, um fato que são as favelas, onde a maioria da população é negra. O Saulo está perguntando, e isso é tão gritante, ele está perguntando, isso faz parte do que a gente chama de genocídio da população negra? Né? É um termo que a militância usa, o genocídio da população negra. Você acha que isso está incluso e isso se cruza com a pandemia nesse momento? Óbvio que se cruza. Por exemplo, a população negra, os mais pobres, vivem amontoados em pequenos barracos, em casas muito pequenas, insalubres, nas periferias e periferias das grandes cidades. E o problema da habitação habitacional no Brasil, aí menino, como é o nome dele? Saulo, isso? Saulo coloca, não é por falta de casa. Para você ter uma ideia, a população que vive, que não tem moradia, é inferior ao número de imóveis existentes no país. O problema é que a lógica do sistema capitalista não é para fazer casa para atender às necessidades de moradia da população, de quem é negro, de quem é pobre, de quem precisa. É para fazer especulação imobiliária. Os negros, para sobreviverem, têm que se amontoar em barracos, pagar aluguel em pequenas casas com um cômodo, onde você convive com 10, 9, 8 pessoas no mesmo lugar, onde, por exemplo, onde você tem que fazer o isolamento. Na verdade, você cria ali um foco, né, onde uma família que uma família inteira, inclusive, pode ser dizimada pelo simples fato de que ela não tem espaço para poder garantir esse distanciamento. E é possível, por exemplo, num momento como esse, a primeira tarefa que nós temos que fazer, inclusive para garantir a vida dos negros e dos mais pobres, é ocupar todos os imóveis vazios existentes, é ocupar todas as terras que estão aí à disposição da nossa classe. Nós não podemos, nesse momento, dar, como a burguesia garante, dar prioridade e garantir a propriedade privada. A propriedade privada está questionada. Aqui, ou sobrevive os donos da grande propriedade, ou sobrevivem aqueles que produzem a riqueza desse país e que fica à margem dela. Então, agora, esse é o momento que nós temos que ocupar
todos os lugares, inclusive para garantir o isolamento social. E não só as moradias, nós precisamos garantir também a quarentena. E para garantir a quarentena vai ser preciso, para além dos hospitais de campanha, para além do SUS, os hospitais privados e também as grandes redes de hotéis. Então, tudo isso são medidas necessárias para que nós possamos atender e assegurar a vida daqueles que são negros, das negras e que são da nossa classe social. Porque Bolsonaro e os grandes empresários têm tudo isso assegurado. Quem vai, de fato, padecer com a morte dessa pandemia somos nós. Então, nós temos que cuidar das nossas vidas e, para isso, nós temos que lutar desde já, não é depois da pandemia, desde já, lutar contra o sistema capitalista para garantir a nossa vida. Muito bem. Reds, vamos mudar um pouco de assunto, vamos sair um pouco do Brasil e dar um giro por aí. A Doniara Azevedo, do Rio Grande do Norte, lá de Natal, tá pedindo para você comentar sobre a situação do continente africano nesse momento de pandemia, e o pessoal está lembrando aqui que houve aquela insinuação dos médicos franceses de testarem vacinas nos povos africanos. Será que você pode comentar isso para a gente? Ô Romerito, por favor, repete de novo a conexão caiu. A Doniara do Rio Grande do Norte está pedindo para comentar sobre a situação dos povos na África no momento de pandemia, e lembrando também que houve aquela insinuação dos médicos franceses de que as vacinas deveriam ser testadas nos povos africanos. Para você comentar isso. Entendi, mais ou menos. E salve a Doniara aí, todos aí que estão presentes aí, os internautas. Bom, antes eu queria falar rapidinho, antes de entrar nesse tema aí, que tem uma coisa que está acontecendo com os quilombolas e com os indígenas aqui, rapidinho, é que o latifúndio está aproveitando esse momento de isolamento aí para avançar sobre as terras. Está acontecendo aqui em São Luís, aconteceu com os Tremembés, que é uma etnia indígena aqui, há pouco tempo estão utilizando isso para ir para cima, e com Alcântara também, com a base de Alcântara, que eles estão removendo as comunidades de Alcântara, decreto do governo federal. Bom, em relação a isso aí, é simplesmente vergonhoso, o que está acontecendo nesse momento, inclusive, e isso está presente no programa que a gente está apresentando, é o ressurgimento das teorias racistas do século XIX, do darwinismo social. Por exemplo, de transformar os africanos em cobaia. A ideia de que na África nós teríamos mais imunidade porque o continente é quente, porque a população é jovem, porque biologicamente nós resistiríamos mais. A população da África é jovem porque está morrendo cedo. E se está morrendo cedo, é porque tem um alto grau de vulnerabilidade. A ONU previa agora, em janeiro, chegar no continente africano, que aproximadamente 47 milhões de pessoas estavam ameaçadas a morrer de fome na África. Na África, no Quênia, filas quilométricas em plena pandemia do coronavírus, para que as pessoas tenham acesso à cesta básica. Elas estão morrendo no Quênia. Uganda, mesma coisa, não tem ambulância. As pessoas contaminadas não têm para quem ligar. Porque isso é resultado da expoliação imperialista no continente africano. Além dos 400 anos de escravidão, além da neocolonização, a infraestrutura da maioria dos países africanos, de grande parte dos países africanos, é semi-destruída, praticamente inexistente. Não é um problema biológico, não é um problema racial. É a combinação do racismo com a exploração, com a superexploração do continente africano. E aí, na conferência de Durban, as nações imperialistas, as delegações das nações imperialistas pediram para tirar das resoluções a suspensão do pagamento da dívida pública, da dívida externa, que era uma
das reivindicações daquelas comunidades. Ou seja, a mãe África, que já perdeu milhões em 400 anos de escravidão, podem perder milhões em semanas. Podem perder milhões em semanas. Se não tivesse processos revolucionários no continente africano, e as traições das lideranças, sobretudo do pan-africanismo, a gente precisa fazer um balanço do pan-africanismo, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o imperialismo está debilitado. Houveram processos heróicos revolucionários, mas o que fez esses setores? O que fez esses setores? Renegociar, estruturar o capitalismo, restaurar o capitalismo dentro dessas nações. E o que acontece? Aquilo que não avança, como não havia um de revolução em nível internacional, porque eram organizações negras, mas pequeno-burguesas, aquilo que não avança retrocede. E o grau de retrocesso na maioria dos países africanos é isso que está colocado aí na África, e a gente espera que essa segunda revolução aconteça, ela tem que ser uma revolução permanente, tem que expropriar a burguesia de todos os continentes, de todo o continente. Impressionante o grau de heroísmo da população negra que derrotou o imperialismo e o grau de traição das lideranças pequeno-burguesas pan-africanas. É evidente que a gente tem todo o respeito àqueles que morreram, e parte das ditaduras hoje na África a serviço do imperialismo são ex-lideranças do pan-africanismo de algumas décadas atrás. Reds, aproveitando que você falou aí das revoluções, a Sabrina Luz, aliás, a Sabrina mencionar aqui publicamente que ela está em todas as lives, ela comenta em todas e ela sempre lembra da África, da Palestina e do Haiti, que é a pergunta que eu vou devolver para você. Porque você mencionou a revolução, a gente sabe que o Haiti fez a primeira revolução negra no continente. Como é que está a situação por lá e se isso que você disse para a África se aplica também ao Haiti? Conseguiu captar aí? Hertz? Sobre o Haiti, para você comentar sobre o Haiti. Ah, tá. O Haiti é o seguinte, o Haiti, inclusive, ele coloca por água abaixo essa ideia de que é necessário uma unidade, independente das classes sociais, para combater o inimigo invisível que seria o coronavírus. Por quê? Porque o problema do coronavírus é porque também está acelerando o processo de recessão mundial, que pode levar a economia do mundo a uma depressão. Por isso que a burguesia está preocupada, porque no Haiti, com a ocupação das tropas liderada pelo governo brasileiro, por Lula, que liderou uma ocupação militar a mando de Bush, telefone. Teve um caso de cólera no Haiti, que assassinou quase 1 milhão de pessoas, e ninguém se comoveu com o Haiti. Não se comoveu porque não atingiu a economia campeão. E os irmãos haitianos agora estavam levantados. Estavam num processo tremendo de ascenso para derrubar o fascismo. E, infelizmente, com a chegada do coronavírus, as pessoas, evidentemente, tiveram que se isolar. Quem tem condições de se isolar? Mas o Haiti é isso. O Haiti, todo mundo sabe, sofreu um terremoto tremendo, que desmoralizou, inclusive, a ocupação militar, porque não estavam ali por questões humanitárias, ninguém. Salvaram os ricos, mas não a população trabalhadora. E no Haiti é a mesma coisa que está colocada para a África. O Haiti precisa fazer a sua segunda revolução, porque o estrago no Haiti, foi muito bem colocado, quem falou, o estrago no Haiti, porque o Haiti não tem infraestrutura. Sofreu um terremoto, está com poucos anos, 8 anos atrás. Então, se não conter esse processo, e aí passa por tudo isso que Vera está falando, frear o capitalismo. A existência da burguesia é a acumulação de capital, e para isso ela é capaz de fazer qualquer coisa. Se não
não for freado o capitalismo no Haiti, a gente não vai conseguir frear a Covid-19. E aí os estragos lá será assim, muito superior, inclusive, às favelas do Brasil, devido a todo esse processo que eles passaram no último período lá. Ok, Vera, vou devolver para você agora. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos voltar agora para o Brasil. Tem uma pergunta do Cláudio Donizete aqui. Ele tá lembrando o seguinte: agora em maio vão se completar 132 anos da falsa abolição da escravidão no Brasil. Ele quer saber se o PSTU vai ter alguma iniciativa em relação a isso, sobre a denúncia dessa farsa em plena crise econômica e sanitária que ainda afeta os mais negros. Vera, maio, 132 anos da abolição, o que o PSTU vai fazer nessa data? Cláudio, obrigada. Nós vamos fazer o que todos os anos a gente faz, denunciar que, na verdade, a abolição que foi feita e tida como a Princesa Isabel, a heroína desse feito, na verdade, não passa de uma grande farsa, assim como toda a história oficial brasileira que nega as lutas da classe trabalhadora, que nega as lutas dos escravos, que nega a luta do povo indígena e colocam como heróis exatamente a burguesia que é não só cruel para dentro e servil para fora. Então, o espaço do dia 13 de maio, esse ano, inclusive, vai ter especialmente a denúncia, inclusive, do ministro, né, que hoje cuida, do secretário que cuida da FUNAI, que é contra, inclusive, ao 20 de novembro, que nós utilizamos como dia que, de fato, representa o Dia da Consciência Negra e homenageia Zumbi. Esse ano, especialmente, nós vamos ter que denunciar o governo Bolsonaro, que é um governo que ele é abertamente racista, ele é abertamente LGBTfóbico, ele é abertamente homofóbico e ele é abertamente machista. Então, o 13 de maio desse ano, ele vai ter esse recorte e nós vamos estar em meio à pandemia, inclusive no seu pico. Nós vamos passar nesse momento vendo a nossa classe, vendo os negros como nós serem enterrados aos montes, porque isso que está acontecendo no Equador e também nos Estados Unidos não está distante de acontecer aqui no Brasil, porque não tem cemitério suficiente, não tem leito suficiente, e mais, hoje, inclusive, muitos já morrem e já se passam horas para poder se pegar os estudos. Então, nós precisamos denunciar, porque quando disseram que nós estávamos sendo libertos no dia 13 de maio, a única coisa que fizeram foi jogar o restante dos negros que existiam para fora da senzala, sem direito a emprego, sem direito à terra, sem direito a absolutamente nada. E é daí que se originam as grandes favelas, é daí que se originam os mais pobres, que estão no desemprego, que estão na miséria, que são as vítimas de todo tipo de crueldade, inclusive quando ela se dá no aspecto que é da natureza, que é um vírus, mas que do ponto de vista social pega principalmente a nós que somos os negros e, portanto, os mais fragilizados, vulneráveis nesse processo, porque estamos à margem do sistema de saúde, do emprego, da moradia e do saneamento. Então, vamos aproveitar esse momento para denunciar e dizer que o Brasil precisa de uma segunda independência, mas essa segunda independência se dá na luta dos negros da classe trabalhadora, lutando com os brancos, inclusive, da classe trabalhadora, contra o sistema capitalista, destruindo o seu Estado, que é assassino, e que se utiliza das diferenças da nossa classe para intensificar sobre nós todo tipo de exploração, e dizer que essa revolução ela pode começar aqui no Brasil, mas ela pretende e deve se estender para todo o continente e para todo mundo, da mesma forma que a pandemia é mundial, a revolução socialista também terá que ser. E aqui no Brasil, necessariamente, terá que começar por nós que somos os negros, porque aqui, inclusive, nós somos maioria e estamos nas fábricas, estamos no comércio, estamos na indústria e somos os desempregados, somos os quilombolas, somos os que estão nas ocupações, ou seja, nós somos aqueles que nada temos a perder, mas temos uma sociedade nova para construir.
Ok. Hertz, tá me ouvindo? Eu tô. Hertz, em abril do ano Diga aí, passado, chefe. Chicago elegeu a Lori Lightfoot para prefeitura e ela é a primeira prefeita negra, né, na cidade de Chicago. E isso tampouco parece ter mudado a vida dos negros, porque os dados da pandemia, como a gente começou essa live dizendo, são muito grandes lá. 70% das vítimas são negras em Illinois, no estado todo, né? Embora Lightfoot a gente está falando de Chicago, mas em Illinois 70% das vítimas são negras, né? Embora eles sejam 30% da população. Aí no Maranhão a gente tem um governo do Flávio Dino, né, que é o governo do PCdoB, que se vangloria de ser um governo comunista, de esquerda, etc. O governo do Flávio Dino mudou a vida dos negros aí no Maranhão? Tá. Em relação ao Flávio Dino aqui no Maranhão, em primeiro lugar é o seguinte: o Maranhão hoje é um dos estados que a polícia mais mata negros. Mais mata negros. De cada 100 homicídios praticados no Maranhão, 91 é contra a população negra. Os quilombolas, melhor do que ninguém, sabe qual é a política de Flávio Dino. Não é para titulação de terra de remanescentes de quilombos. É o agronegócio, que é o setor que faz parte da base do governo dele. Não tem essas políticas aqui. Logo depois que o Flávio Dino assumiu, depois de ter derrotado Rosiana, que é um grupo que a gente defende que não tem que voltar nunca mais. É um grupo assassino, a oligarquia Sarney. Assassino, um dos primeiros decretos uma das primeiras medidas de Flávio Dino, uma das suas primeiras medidas foi editar uma medida provisória 185. Atenção, que dava carta branca para a polícia amarrar. Algo muito parecido com o que consta com o que o Moro impôs. Muito parecido. Muito parecido. E apenas 3 vezes a polícia do Maranhão matou mais do que no ano. A situação da população pobre aqui tem aumentado, em 20% aumentou o número de pobres e miseráveis no nosso estado no último período, por uma questão muito simples, continuou governando os mesmos grupos econômicos que existiam em nosso estado no período da oligarquia Sarney. E, portanto, não mudou de maneira qualitativa a situação da população negra e pobre. Muito pelo contrário, acabou de baixar um decreto aí que permite aos prefeitos achar o isolamento social, que os movimentos estão chamando de decreto do genocídio. Aqui no Maranhão, acabou de sair os dados, salvo engano, 64 trabalhadores da saúde afastados, contaminados por coronavírus. Olha essa situação, 60. Sabe quantos curados tinha até ontem? 65, ou seja, para cada curado da saúde contaminado. Por quê? Porque não tem condições de ele mudar a estrutura. Porque para isso ele vai ter que entrar em choque com o interesse dos grupos que estão por trás do governo do Flávio Dino. É muito discurso, é muita retórica, é muita balela. Vem denunciando isso há muito tempo. Se não tiver, é a mesma coisa que a gente falou anteriormente, se não tiver mudanças drásticas, se não se chocar com os interesses dos grandes grupos econômicos, eu tenho quase certeza que o Maranhão vai ser um dos estados que mais vai chorar os seus mortos, sobretudo negros e negras. Tudo negros e negras. E vai ter responsabilidade. E o responsável é o governo, que é o chefe maior do estado do Maranhão. Ok. Vera, tá ouvindo a gente? Sim. O Red estava comentando sobre o Flávio Dino e antes na pergunta eu falei da prefeita de Chicago
que é uma mulher negra. Nos últimos tempos a gente teve aí uma briga entre o Bolsonaro e os governadores, né, que brigam no varejo, mas no atacado acabam tendo a mesma política de ajuste econômico e etc., embora tenha uma diferença ou outra em relação à quarentena. E tem um debate muito forte no movimento negro sobre ter representantes negros eleitos e etc. Você acha que, por exemplo, um governador negro, um prefeito negro, nesse momento faria diferença significativa com a população negra? Nem faria diferença agora, assim como nunca fez. Nós já tivemos experiência tanto de ter governadores negros lá em Sergipe, por exemplo, tinha João Alves Filho. Ele era governador do estado, sua esposa foi governadora e de nada serviu para a classe trabalhadora. Mas aí você pode dizer, não, mas João Alves, à época, era um governador, quando era governador era do PFL, quando foi prefeito era do DEM. Mas nós tivemos aqui no Brasil uma presidente que foi uma mulher, e isso também nada mudou na vida das mulheres trabalhadoras desse país. Não pode ser que seja diferente nos Estados Unidos, porque uma prefeita foi eleita e ela é negra. Porque a questão não está no fato de você ser negra ou no fato de você ser mulher. A questão não é essa, a questão é de classe. Quando um prefeito, ou um governador, ou um presidente da República é eleito para administrar o Estado capitalista, ele necessariamente vai garantir a sua administração para a classe dominante, porque essa é a natureza do Estado. E para garantir, em caso seja eleito, administrar o povo, teria que romper necessariamente com esse mesmo Estado e com a classe dominante que é quem o sustenta. E para isso teria que apelar à classe trabalhadora. Consequentemente, nem essa prefeita, assim como aqui no Brasil, e assim como aconteceu com Obama, e assim como aconteceram com os operários como Lula, ou uma mulher que foi Dilma, ou um negro como foi João Alves, eles nunca fizeram isso. Os governadores, via de regra, governam para a sua classe dominante e o Estado está exatamente para garantir isso. Tanto é que agora, em plena pandemia, na medida em que eles dizem que é preciso assegurar a quarentena, o governo Bolsonaro não, abertamente já disse que não, inclusive chama manifestação, chama passeatas da morte. Mas no Congresso Nacional, as medidas provisórias do governo que retira direito da classe trabalhadora têm o aval desde aqueles que são da direita, do presidente da República, Bolsonaro, que tem diferenças na questão da pandemia, e também de setores da esquerda. Então, quando você vai observar que quando diz respeito à economia, salvo uma diferença pequena ou outra, todos eles vão para o mesmo caminho. Atendem os interesses dos ricos, enquanto a classe trabalhadora, negra, pobre, as mulheres LGBTs continuam na mesma miséria. E quando vem uma crise capitalista, essa desgraça se aprofunda. Muito bem. Gente, a gente está aí com 270 pessoas acompanhando a gente ao vivo aí. Lembrando, pessoal, é ao vivo. Quem quiser mandar pergunta pode mandar. O pessoal está mandando um abraço aqui. Maringá, Araçatuba, Uberlândia, Pirapora. O pessoal está todo mundo acompanhando aí, mandando um abraço para vocês. Nossa, muito obrigada. Vai um abraço daqui de Teresópolis também. Nossa, boa. Hertz, está ouvindo? Hertz? Oi, diga aí. Essa resposta da Vera é mais ou menos o debate que tem com os racialistas? Você pode explicar mais ou menos para a gente o que é o racialismo e quais as polêmicas que a gente tem com eles? Tá, o é o setor que é uma distorção que combate o racismo de maneira distorcida e acaba caindo prisioneiro das mesmas teorias dos racistas, que é o que a gente chama de essencialismo racial. Não é que não é importante que tenham políticas para os negros, não é importante que tenham mais negros aparecendo na televisão, isso, aquilo, outro, é óbvio. Mas o problema é que esse essencialismo racial não vai na essência do problema, que é
qual é o chão em que a raiz do problema racial está fincado, que é na sociedade de classes. Esse é o limite dos racialistas. Esse é o limite dos racialistas. Cai na biologizar o social. De biologizar o social. A mesma coisa que os racistas fizeram conosco. Então, tem esse desvio. Qual é o problema em relação a isso? Vamos pegar, por exemplo, inclusive o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é o chefe da quadrilha do Estado brasileiro. Mas esse Estado ele tem dono. O dono do Estado brasileiro são os grandes grupos econômicos. Desde 1822, desde a fundação do Estado brasileiro com a independência, sem abolição da escravidão. É esse grupo que controla a riqueza ou que entrega a riqueza do nosso país para o imperialismo. Por que é importante que existe um de genocídio brasileiro? Se você não identifica as classes sociais, parece que o Estado é um ente acima das classes sociais que parece que tem um projeto de extermínio por si só. Não é. Para deixar a coisa bem preta, o projeto de genocídio do Estado brasileiro é o projeto de genocídio dos donos dos bancos, do grande latifúndio, dos áreos, daqueles que controlam a economia do país, que se sabe que para manter um país profundamente desigual do ponto de vista das relações de classe e do ponto de vista das relações raciais, que os negros são a maioria do proletariado brasileiro, não tem outra forma a não ser com genocídio, porque nós costumamos, inclusive, identificar o agente do genocídio no policial, não é isso? Então, o genocídio negro é a polícia, é quem está na linha de frente. Óbvio que é a nossa reação mais imediata, mas é quem manda na polícia, é quem manda no Congresso, é quem manda no parlamento. É esse que é o projeto. E se a gente não tiver isso como horizonte, a superação desse tipo de sociedade, porque nosso primeiro passo agora é a derrubada do governo de Bolsonaro, beleza? Porque quanto mais tempo o Bolsonaro permanecer no poder, mais corpos da nossa comunidade nós vamos ter que recolher no próximo período. O que coloca, inclusive, em debate que o que o PT está fazendo, o que o PCdoB está fazendo, o que o Flávio está defendendo é o seguinte, é substituir Bolsonaro por Mourão, que é um ditador sanguinário. O pessoal fica Mandetta, o eixo, fica Mandetta. O Mandetta foi um dos indivíduos que ajudou a desmontar o SUS, votou a favor do teto de gastos, que já arrancou mais de 200 bilhões, que tem como meta arrancar mais de 400 bilhões de pública. Isso é genocídio. Todos esses grupos políticos que se negam nesse momento a derrubar Bolsonaro são coniventes com o genocídio negro, coniventes com o genocídio do povo negro. Agora, não é só derrubar o Bolsonaro, é expropriar esses grupos econômicos que está por trás do projeto de genocídio dele, que é isso que a Vera falou. É isso que a Vera falou. Só para concluir, olha só o que está acontecendo, que a mídia faz muita propaganda. Por exemplo, nas comunidades. Tem gente que está pegando metade do seu salário e está comprando cesta básica para dar para quem não tem o que comer. Teve um cara que recebeu o FGTS, está desempregado, comprou marmitinha e foi entregar. É um negócio que nos orgulha a nossa classe, isso aí. Orgulha a nossa classe. Qual é o problema? É que tem limites. Isso aí é socializar a pobreza diante de uma situação de miséria extrema e de hecatombe humana que pode acontecer. Mas esse espírito, ele é muito importante. Qual é o problema? A gente não quer socializar a pobreza, nós queremos socializar a riqueza. O que Vera falou, aqui embaixo a produção é social. Nós produzimos, a nossa classe que produz. Mas o que a gente produz aqui é apropriado por um grupo lá em cima. Se é apropriado por um grupo, poucas pessoas, significa que aqui embaixo vai ter escassez. E o que a gente está dizendo? Que essa Dona Maria, que esse seu José, que está pegando parte do seu salário para dar de comer para quem não tem o que comer nesse momento, que esses milhões têm condição de socializar as riquezas desse país. Nós temos que fazer, é nosso projeto. É desmercantilizar. A casa tem que servir como moradia, não pode ser uma mercadoria. Álcool em gel não pode ser mercadoria. Não pode desmercantilizar. E a única forma de fazer isso é a classe trabalhadora com um projeto
tomando o poder e expropriando esses grandes grupos econômicos do país. E é isso que os racialistas não conseguem enxergar. O limite deles é esse aí. Muito bom, Hertz. Bom, o pessoal tá mandando um abraço aí, Criciúma, deixa eu ver quem mais tá entrando. Macaé, no Rio de Janeiro, enfim. Vera, o Hertz mencionou aí o fato alguns exemplos de pessoas, né, fazendo ações de solidariedade, etc. Acho que a gente já comentou mais ou menos isso em outras lives. E eu acho que tem um tema que passa por essas ações de solidariedade que é importante, que é o tema da auto-organização, né, principalmente nas periferias e, né, os locais de trabalho e etc. Você pode comentar um pouco para a gente alguns exemplos de ações de solidariedade que você viu por aí, a importância da auto-organização dos negros e das negras nesse momento? Eu já vi, eu posso falar de vários exemplos, vou ter aqui que encontrar alguns. Eu estava falando desse de Paraisópolis porque ele foi nacionalmente divulgado. Estava falando da solidariedade que é feita através do luta popular não só nas ocupações, mas também nos bairros da periferia, que não só fazem a campanha e socializa os alimentos, as roupas e tudo aquilo que recebe entre todos aqueles que precisam, como eles também se auto-organizam para se defender e garantir a sua moradia. Essa tarefa e essas experiências devem ser levadas também para a fábrica. Por exemplo, num momento como esse de pandemia, o transporte público daqui de São Paulo está funcionando, você sabia? Está funcionando completamente. Inclusive o sindicato, na live passada, inclusive foi denunciado por Altino. O sindicato entrou com uma ação para garantir não só a proteção e também a regulação do transporte público, né? Tirar aqueles que estão do grupo de risco para ficarem de quarentena, garantir a segurança. O que foi que o governo fez, juntamente com a Justiça, garantiu que todo o transporte volte a funcionar. Então, Dória vai para a televisão e parece ser diferente de Bolsonaro na retórica, mas na prática é absolutamente igual. Mas como é que os trabalhadores do transporte fazem a sua discussão? Eles podem, e só os trabalhadores podem, discutir como é que podem trabalhar com segurança, qual é o tipo de segurança que pode ter, do que é que eles precisam. Os trabalhadores da saúde, inclusive, estão dizendo e estão denunciando, porque além daqueles que estão doentes, contaminados, já tem um número expressivo de morte e vão morrer mais. Trabalhadores que estão, profissionais de saúde que estão na linha de frente de saúde por falta de máscara, de álcool gel e de EPI que é necessário para garantir a sua segurança no tratamento e no atendimento àqueles que estão contaminados. E só quem pode discutir o tempo do plantão, porque ontem eu vi numa reportagem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, dizendo que tinha 15 dias que ela não via a filha, e ela disse isso chorando, e mais, não quer mesmo também ir para casa para não correr o risco de contaminar a sua filha. Então esses plantões devem ser pensados, elaborados, discutido com aqueles que trabalham. Isso tem que ser também na fábrica, do mesmo jeito que os moradores de Paraisópolis estão definindo que tem o gerente de rua que cuida de 50 moradias. Ora, se está fazendo isso num momento como esse, para assegurar o atendimento na hora que precisa, para fazer o rastreamento, para cuidar e observar e detectar quem está doente, para garantir a assistência, se faz isso com tão pouco, você pegando o seu FGTS, que é tudo que você tem, quando está demitido, e dá de quentinha de comida para um outro, imagine nós que trabalhamos e produzimos a riqueza com toda a riqueza existente nesse país.
Nós estamos falando de bilhões, nós estamos falando, por exemplo, de 1 trilhão que tem das reservas internacionais que devem ser destinadas para garantir o tratamento agora nessa pandemia e assegurar as condições necessárias para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão na informalidade, para os pequenos empresários e médios empresários, para os trabalhadores na saúde, para que você tenha insumos, e tudo isso tem que ser feito de forma organizada, pensada, planejada e executada por aqueles que realizam o trabalho. E dentre aqueles que são nos serviços essenciais. E quem deve dizer quais são os serviços essenciais que garantem a nossa alimentação e o nosso tratamento são os trabalhadores, porque Bolsonaro não depende disso, os ministros de Bolsonaro não dependem disso, os generais não dependem disso, os deputados federais não dependem disso, os senadores não dependem disso, e nem os grandes empresários e banqueiros, para onde vai ser destinado o dinheiro do orçamento de guerra, também dependem disso. Quem depende disso somos nós, e quem realiza o trabalho e vai para a linha de frente, correndo o risco de morrer, somos nós. Então, somos nós que temos o direito e o dever de cuidar da nossa vida, e somos nós que sabemos organizar. Então, já tem vários exemplos que nós podemos colocar aqui. A exemplo da solidariedade que teve na Shell, que foi quando a empresa disse que ia ter que demitir, o restante dos operários disseram o seguinte: aqui não demite ninguém, foi para a greve e só voltou a trabalhar, dentro das condições que eles estabeleceram, quando todo mundo foi reintegrado. Ou quando os trabalhadores disseram o seguinte: nós precisamos ficar em casa para assegurar a nossa vida, se o governo decretou que aqui vai ter que é preciso ter quarentena, nós precisamos decretar que nas fábricas que não são essenciais nós não vamos trabalhar, que é exatamente o oposto do que está ocorrendo no país inteiro. Quem tem que fazer isso? Os operários. Nós podemos fazer isso. Ok, Hertz, aproveitando o debate sobre auto-organização, o Valdemir Soares Júnior, de São Carlos, está perguntando se tem auto-organização no campo aí e a importância da unidade entre o campo e a cidade nesse momento de crise humanitária. Desculpa. Sobre a auto-organização no campo e a importância da unidade entre o campo e a cidade. Eu acho que se teve um estrago que o PT fez durante o período que esteve no governo, foi justamente desarticular um processo, mas muito, muito rico, que tinha de unidade entre o campo e a cidade. Os companheiros quilombolas, indígenas, ribeirinhos, etc., têm um nível de organização hoje, inclusive, superior ao que nós temos dos movimentos negros na zona urbana. Muito superior. Mas tem um problema, que o nível de solidariedade é muito pequeno. É muito importante a gente reestreitar esses laços de solidariedade. Daí a importância do que o papel que a CSP com lutas cumpre nesse momento. É muito importante, ainda que seja uma central minoritária, que é de juntar todo mundo, juntar todos os de baixos. Porque o projeto, como a gente vem discutindo, o projeto de Bolsonaro é esse. Não é uma loucura. Não é porque ele é louco. É porque Bolsonaro é expressão da decadência do capitalismo brasileiro, da decadência da burguesia brasileira, do setor mais atrasado da burguesia brasileira, e que está no campo. E esses companheiros vão precisar muito de solidariedade da nossa classe. Daí a importância que já tem essas organizações, esses comitês que estão surgindo nesse momento. E aí nós temos um processo interessante, que é o seguinte: o Mandetta está falando, nós não temos que olhar para o retrovisor, nós temos que olhar para o para-brisa. Ele fala isso porque ele é descendente de senhor de escravos. Os quilombolas, os ribeirinhos, nós temos que olhar mais do que nunca para o retrovisor para saber qual é a perspectiva que a gente tem em relação ao para-brisa. Porque foram 380 anos de escravidão, 120 anos sem abolição, e parte da riqueza que esses grupos econômicos têm acumulado é resultado disso, e Mandetta é parte disso, Bolsonaro é parte disso, e os que estão sendo exterminados são os não reparados. São não os reparados.
Mas também a gente tem que olhar para o retrovisor, porque tem um outro elemento também, é de resgatar a tradição de luta do nosso povo, a tradição histórica. Não vai dar aqui para entrar em detalhes, mas os quilombos, impressionante, principal organismo de negação, não é resistência não, é de negação à escravidão. Portanto, os comitês têm que discutir tudo isso aí, questão de técnicas administrativas, etc. e tal, mas tem que discutir um projeto político. Qual é o projeto político que a gente tem? E aí os quilombos é uma referência para a gente, tem que ser um projeto político de negação do capitalismo, como fizeram os trabalhadores na Rússia, numa situação com as proporções devidamente guardadas, parecido com essa, porque o pessoal está falando da gripe espanhola de 1918, a Revolução Russa de 1917. A Rússia conseguiu construir um sistema único de saúde que conseguiu salvar 70% dos feridos na Segunda Guerra Mundial. 70%. Esse é o projeto que a gente tem que discutir. Não é só ajuste de conta, não. Obviamente, vai ter muito ajuste de conta. Reparações é isso. Vai ter muito ajuste de conta. Mas não é só isso, não. É porque tem que socializar as riquezas para que epidemias como essa parem de acontecer. Ou um vírus criar um caos no mundo. Para acabar com o racismo, acabar com o machismo, LGBTfobia, tudo isso, é necessário que a gente tenha isso como... E os quilombos hoje servem como uma grande referência para nós, nesse ponto aí. Merito, posso citar só um exemplo mais, que é bem interessante. Olha só, tiveram alguns exemplos essa semana que foram muito importantes. Por exemplo, desse que é da União do Campo e da Cidade, foram os trabalhadores do MST que pegaram a sua produção e foram na ocupação queixadas, levaram para garantir a alimentação deles. Olha só, isso é uma aliança de fato concreta entre campo e cidade. E tem mais um outro exemplo, é que esses dois movimentos são dois movimentos que questionam a propriedade privada para ter o direito de cultivar a terra e ter alimento para aqueles que precisam e aqueles que ocuparam uma terra para ter uma casa para morar. Ou seja, significa dizer que se a gente pegar, por exemplo, toda a riqueza produzida no Brasil, a dívida pública, que leva mais de 40% da receita da União, que não pague nenhum centavo, que é metade, e a gente pegar tudo isso para distribuir, para assegurar a alimentação, para assegurar saneamento básico, transporte, dessa forma que a gente que vive sabe como fazer, se resolve os problemas econômicos, inclusive. Tem outro exemplo aqui, a Zona Sul de São Paulo. O Comitê Mestre Moa e as várias organizações estão fazendo campanha de arrecadação de alimentos com carro de som na rua para tratar, inclusive, de alimentar aqueles que precisam fazer quarentena para que eles não corram risco de ser contaminados. Da mesma forma que aqui na Zona Oeste. O pessoal vai sair para fazer entrega de cestas básicas para assegurar que as pessoas fiquem em casa e possam garantir a quarentena. Ora, no Brasil, num país riquíssimo como o Brasil, toda essa solidariedade poderia ser no sentido das pessoas terem casa decente para morar, alimentação necessária para se alimentar, saúde pública para todo mundo. Então, aqui, por exemplo, a questão da saúde vai ter que ser socializada também. Não pode ser que você tenha leito vazio no Sírio-Libanês e você não entre porque você não tem dinheiro para pagar, enquanto que no SUS está superlotado com a nossa classe morrendo. Tem que expropriar o Sírio-Libanês e acabar com a parceria público-privada do Albert Einstein, que é quem está, junto com o governo Dória, construindo os hospitais de campanha aqui, porque com esses orçamentos de guerra, na verdade, é para onde escorre todo para o ralo da iniciativa privada, todo o recurso público que deveria ser destinado para garantir as necessidades da nossa classe. Porque de organização, quem entende somos nós, porque nós sabemos quais são as nossas necessidades. E para isso, necessariamente, a gente tem que se enfrentar com a propriedade privada, com o capital e com o seu Estado. Gente, vocês já acabaram entrando num debate mais profundo. Eu acho que, assim, a gente está com 1h36 já de transmissão.
Acho que a gente, né, o debate está bom, o pessoal tá participando, mandando perguntas, até abrir um debate paralelo aqui nos comentários, depois vocês olham. Pessoal aí que está no debate paralelo, a gente vai ter uma live só sobre isso, tá? Em breve, não se preocupa não. Mas eu acho que a gente pode ir para os encerramentos já e para as considerações. Eu acho que tem uma síntese que eu enxergo que é o seguinte: a gente discutiu vários problemas, como a pandemia afeta a população negra nesse momento. A gente discutiu também que, né, polêmicas com reformismo, etc., e exemplos de que não basta eleger um negro, né, que isso, né, vocês mencionaram episódios, né, e experiências que isso se mostrou insuficiente. E aí eu queria, né, encaminhar para o encerramento com uma pergunta que é a seguinte: qual é o programa que os socialistas, que o PSTU, defende para a população negra no Brasil? Quem começa? Hertz, ouviu? Tenho dúvidas. Hertz, está ouvindo? É um programa socialista para os negros. É para mim? Tá bom. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, porque a gente tem que ver as perspectivas rápidas. Tem duas perspectivas aí, diante dessa situação que está colocada. Certo? Pode ser que diante de uma situação como essa nas favelas, pode ser que o impacto de morte seja tão grande que a nossa classe não tenha condição de reagir. Mas a outra possibilidade, que eu acho que é a mais provável, é que o choro pode se transformar em ódio. O Moro já baixou uma medida que é para prender pessoas 15 dias ou a 12 ou a 2 anos de prisão, caso esteja desobedecendo o isolamento social. Se fosse sério isso aí em relação ao que ele está falando, o serial killer do Bolsonaro já tinha... Isso aí é medida de controle social em relação à periferia. Eles têm isso em mente. A Força Nacional ele já está girando para os... A Força Nacional não vai dar tiro em vírus. Não dá para dar tiro em preto, para dar tiro em pobre, para dar tiro em favelado. Qual é o problema? É que o ódio sem programa é como um exército sem comando. Por isso que a gente está apresentando um programa emergencialmente. Nós queremos discutir com quem que está ali, que não é do nosso partido, para abraçar esse programa, para vir discutir com a gente. Estou falando aqui de utopia. Não estou falando aqui de coisas absurdas, porque utopia hoje é o que o PT, o PSOL e o PCdoB estão defendendo, que é curar um sistema incurável. Nós estamos falando, esse sistema é doente, ele tem que ser destruído. E aí nós estamos apresentando várias medidas, várias delas. Por exemplo, 100%, SUS 100%, recuperar o SUS 100%, estatizar todos os leitos de UTI e UTIs, titulação imediatamente das terras dos quilombolas, demarcação das terras indígenas, é colocar o programa de reparações na ordem do dia. A gente está falando de coisas antes, são várias medidas que nós estamos apresentando aqui e que encaixa com uma luva com a necessidade da classe trabalhadora e do proletariado negro nesse momento. E aí tem muitos detalhes, a gente vai postar, evidentemente, o programa, e a gente queria que as pessoas fizessem a leitura aí e abrissem a discussão conosco. É isso. Muito bem. Vera, quer fazer um comentário sobre o programa dos socialistas para o negro no Brasil? As negras e os negros? O programa socialista para as negras e os negros no Brasil é de unidade com a classe trabalhadora. E para isso é preciso que aqueles que não são negros da nossa classe rompam com o seu racismo, porque a classe trabalhadora precisa destruir o sistema capitalista, precisa botar Mourão e Bolsonaro para fora, porque são dois seriais, são assassinos e defensores da tortura, e quando eles dizem isso, não é para a classe deles, é para a nossa classe. A nossa classe não precisa de repressão. Nossa classe já é violentada todos os dias. Nós precisamos de emprego,
nós precisamos de moradia, nós precisamos de seguro-desemprego nessa pandemia, nós precisamos de água, que chegue água em todos os bairros, que tenhamos álcool gel gratuitamente distribuído, que tenha EPIs para os profissionais de saúde pública, que sejam expropriados, estatizados e controlados pelos trabalhadores todos os hospitais, clínicas, laboratórios e as grandes redes de hotéis. E quando fizer isso, vai garantir que a nossa classe, que é a maioria aqui nesse país, que são os negros, que são as mulheres, sejam de fato atendidos e não morram, não só de coronavírus, mas também aqueles que morrem de sarampo e ainda os que morrem de dengue. E que tenha saneamento para todo mundo. Então, essa luta ela é uma luta necessária, mas ela só pode se concretizar na luta para destruir o sistema capitalista, que é podre e que já deu demonstrações cabais de que é incapaz de atender às necessidades da humanidade e que não tem nenhum pudor de passar por cima das nossas vidas para atender o seu interesse mesquinho do lucro. Por essa razão, nós, os trabalhadores, os negros, os pobres das periferias, que nesse momento seremos maioria dos mortos, nós vamos ter que chorar os nossos mortos, mas vamos ter que engolir o nosso choro e, ao mesmo tempo, transformar toda a nossa tristeza em ódio de classe, em organização, para que nós possamos construir, de fato, uma sociedade socialista, onde nascer, viver e morrer sejam coisas naturais e não seja social, como são os assassinatos em massa na sociedade capitalista de pobres e negros da nossa classe. Gente, muito bom. O debate foi excelente, né? A gente teve aí uma média de 250, 270 pessoas assistindo. Gente do país todo, norte a sul, né? Da cidade, do campo. O pessoal de Portugal está aí também, da Argentina também está aí também. A gente agradece. Portugal e Argentina. A gente agradece a participação de todo mundo e agradece, claro, a disponibilidade de vocês dois para debater com a gente. Ok? Hertz, última coisa, ouvi dizer que vai ter música nova do Gíria Vermelha? Tem data já? Tem um clipe aí que nós gravamos e eu acho que deve estar pronto aí até sábado, domingo tem um clipe novo aí na rua. O pessoal tá pedindo, um versinho aqui, uma palhinha. Rola ou espera sábado? Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui. Beleza, vamos lá, deixa eu ver se eu pago esse link. Bora lá, meu povo, vocês pediram, a gente vai ver. Você é um artista. Vamos lá. Em favela, não espera, quem miguela, vem pra guerra, promotora, vai revela, quem mandou matar ela. Condomínio de luxo, deixa entrar o bruxo. 58, astuto, 65, vai fundo. Delegado, fajuto, seu brasão tá sujo. O porteiro sisudo, viu tudo que vocês vão dizer agora. Qual mentira, vê se cola, AI-5 da cartola, AI-5 que morre história. Não era o Chile, seu modelo, Pinochet, de espelho, outro che. Qual foi mesmo? Tô com medo, sua gente não é gente como a gente, nossa gente não tem medo de sua gente. Se laranja alimenta presidente, nossa alma tem Palmares presente. É isso, essa semana aí tem. Muito bom. Aí, gente, vocês queriam um trechinho, tá aí. Gente, Vera e Hertz, mais uma vez, o debate foi muito bom. A gente agradece e deseja para vocês um bom descanso agora, ok? Muito obrigado, gente. Ok. Muito obrigado, obrigado a todos aí. Obrigado a todos aí. Valeu, Vera. Valeu, Vera, querido. Valeu, vamos ver. Romerito, muito bom estar com você de novo. Muito obrigada. Amanhã tem live de novo, mas é de São Paulo. Eu vou fazer o jabá agora, ok? Tá bom. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Nada, tchau. Mesmo. Gente, 1h45 de debate, acho que é bastante coisa, né? Muitos recortes para se fazer, muitos debates para se fazer, mas a gente tenta na medida do possível ir respondendo. Eu acho que o debate foi muito bom, a gente teve até uma palhinha do Hertz aí no final, lembrando que sábado tem clipe do Gíria Vermelha. Ok? Essa live, como as outras, logo mais vai estar no YouTube. E por falar em live, São Paulo pediu para avisar aqui que amanhã, quarta-feira, tem uma live com a Vera e com a Sheila Silvério
no Facebook do PSTU São Paulo às 19 horas sobre a periferia e a questão racial. Então, se vocês quiserem continuar mais sobre esse debate, amanhã tem mais na página do PSTU São Paulo. Ok? Gente, eu acho que é isso. A gente agradece a participação de todo mundo. Mais uma vez, siga a gente nas redes sociais. Essa live logo mais vai estar no YouTube. Ok? Na quinta-feira a gente tem um debate, aliás, aqui na página do PSTU Nacional sobre povos da floresta, povos originários e a questão do ambiente. Ok? Vai ser quase uma mesa, vão ser com 3 convidados. A gente vai divulgar amanhã cedo. Ok? Gente, muito obrigado. A gente agradece a participação de todo mundo. Até a próxima. Um abraço.